Buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por invitarme a asistir al cuarto Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Ciencias Sociales. Mi comunicación tiene como tema la enseñanza de la historia medieval haciendo uso del patrimonio y de la educación patrimonial. Voy a leer el texto en virtud de la propia dificultad de pronuncia. Creo que es mejor para la comprensión de aquello que hizo. Em Brasil, os conteúdos relacionados com a história medieval se apresentam ao lado do primeiro ano da Enseñanza Fundamental 2, período que corresponde aos estudos realizados por estudantes na escola primária em Espanha. Sin embargo, aspectos de lo que hace referência à Idade Média estão presentes em el imaginário de eles, e que, principalmente através de los cómics, juegos e películas, les llega informação de uma época muito lejana, informação que passa a formar parte do repertório de conhecimentos deste alumnado muito antes de que tenham acesso a qualquer material didático e incluso de escuchar em las classes algum professor comentar algo a respeito. Ao cursar o primeiro ano da Enseñanza Fundamental 2, os estudantes entram oficialmente em contato com alguns temas relacionados com a Idade Média. Entre eles, o feudalismo é o mais destacado. Esse tema é ampliamente explorado, pois é considerado relevante para subsidiar os conhecimentos que os estudiosos da enseñanza da história consideram fundamentais para possibilitar o melhor aprendizagem do processo que dará lugar ao capitalismo. Próximo. Sin embargo, lo que se verifica es que la importancia que se le da al tema está directamente relacionada con los aspectos económicos. Lo que importa y hay que destacar es la existencia de un hombre que vive en un castillo, en gran parte fortificado, a través de sus caballeros, controla un vasto territorio en el que viven y trabajan los sirvientes que aran y cultivan la tierra. Adelante. La iluminura que se refiere al mes de marzo em O Livro de Horas del Duque de Berry é ilustrativa a este respecto e se usa ampliamente para representar o feudalismo em los livros de texto. Seguindo a mesma perspectiva de valoração de lo econômico, é o de las ciudades, a través del qual se destacam as dinâmicas del comércio e as huellas de la vida urbana, que expressam el cambio em términos de organização social e laboral. Como cenário, el estudiantado se pone em contacto por meio de imágenes com as cidades e suas muralhas. Exemplos de imágenes que aparecem nos livros de texto. El tiempo pasa, los años de escolaridad avanzan y algunos de estos estudiantes llegan a la universidad, con el objetivo de cursar el grado de Historia. Hasta llegar a este punto del proceso formativo, algunos de ellos, además de haber leído sobre la época, veían, como la mayoría, películas, series de televisión y en muchos casos también se han divertido jugando juegos cuyos escenarios pretenden retratar o presentar aspectos de cómo había sido la vida en la Edad Media. Um período da história que, apesar dos avanços em la historiografia, todavia se descreve a menudo como a Idade Oscura. Uma vez em el grado de História, e em concreto em la disciplina de História Medieval, quando em primeira classe o professor les pide que digam algo sobre o que sabem de História Medieval, lo que suelen comentar está relacionado com o feudalismo, a Igreja, as cruzadas e a burguesia. Sin embargo, a maioria das vezes dejando claro que sobre estes temas a visão que têm é desde uma perspectiva econômica, visão, recuerdos da enseñanza que receberam durante a etapa escolar. É com este grupo de estudantes que o professor da asignatura de História Medieval tendrá que trabalhar. Alguns de eles expressam pleno interesse em estudar, saber mais sobre o período. Outros assistem com a expectativa de saber algo que não tiveram em el momento da escola primária. Outros assistirão ao curso por requerimento, porque necessitam aprovar para poder avançar em seus estudos. A estes últimos, lo que a menudo les importa são os temas mais recentes e muitas vezes relacionados com a história nacional, la brasileña.
Teniendo como referencia este marco, desarrollamos una propuesta de trabajo para ser llevada a cabo en la docencia de la asignatura de Historia Medieval. Dicha iniciativa busca conciliar la propia enseñanza de la historia utilizando la metodología desarrollada para la enseñanza de la educación patrimonial. Como ela, buscamos conciliar o estudo de aspectos da Idade Média com o que fascina a uns e ao menos é curioso para outros. Desta forma, permitir que os estudantes conozcam, reflexionem e discutam temas presentes na vida cotidiana de los brasileiros, incluídos os relacionados com a segurança e proteção. Para ello, utilizamos parte do Guia Básico de Educação Patrimonial, desenvolvida e publicada por profissionais do Museu Imperial Brasileiro. La guía tiene como objetivo ofrecer conhecimentos e metodologia que possibilitem especialmente a los docentes trabalhar com a educação patrimonial, possibilitando assim que os aprendizajes relacionados com esta disciplina se conviertam em parte do processo de formação de los estudiantes. Nuestro objetivo é ensinar história medieval utilizando esta metodologia e com ela ter a perspectiva de resultados positivos, principalmente em dois campos: em el conhecimento de aspectos da própria história medieval e em el conhecimento da metodologia relacionada com o trabalho com a educação patrimonial. Na disciplina de medieval, aprenderão e ao aplicá-lo ao patrimônio cuja origem está na Idade Média. Sin embargo, em outras ocasiões poderão aplicá-lo a temas relacionados com a história brasileira ou outras histórias, segundo o desejem. Seguindo este propósito, elegimos as muralhas de Ávila como objeto de estudo. Recordamos que desde o ano de 85, Ávila é considerada por la Unesco como patrimônio mundial. Sendo brasileiro e estando em Brasil, miles de quilômetros e o Oceano Atlântico nos separam de nosso objeto de estudo. Lo que nos acerca são as imagens e lo que fundamentalmente nos permite conhecer um pouco mais de ela é a informação obtenida através da internet. Portanto, nossas principais ferramentas são a metodologia da educação patrimonial e a internet com suas múltiplas possibilidades de aplicação e trabalho. A metodologia do trabalho, segundo a Guia Básica de Educação Patrimonial. Em la guia, a educação patrimonial se apresenta como um processo permanente e sistemático de trabalho educativo centrado em el patrimônio cultural, como fonte primária de conhecimento, enriquecimento individual e coletivo. Ela, segundo a guia, possibilita o desenvolvimento de um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização do patrimônio cultural, possibilitando a quienes lo utilizam desfrutar melhor de los bienes, possibilitando assim a geração e produção de novos conhecimentos em um processo contínuo de criação cultural. Também, segundo a guia, a educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural que permite a indivíduos ler o mundo que lo rodeia, levando-lo a compreender o universo sociocultural e a trajetória histórico-temporal em la que se inserta. Recordamos que, em nosso caso, pretendemos fazer uso da metodologia de educação patrimonial para o estudo de temas relacionados com a Idade Média, tema que, à primeira vista, não forma parte da história do Brasil, um hecho que hace que os estudantes brasileiros, quando veem imagens relacionadas com a cidade de Ávila, por exemplo, se sintam encantados e se les despierte o desejo de conhecer. Sin embargo, não como algo que é, de alguma maneira, suyo, sino reconociendo que es un patrimonio que pertenece al otro. Pero, ¿cómo llegar a conocerlo? Siguiendo la metodología y adaptándola a nuestro propósito, comenzaremos nuestro recorrido observando imágenes, fotos panorâmicas de la ciudad de Ávila hoy. Además de las fotos, el material elaborado y difundido en el site de la web Muralhas de Ávila contribuye para la visualización de las murallas. En él se presenta una breve historia de las murallas, ofreciendo 4 puntos destacados. El primero relativo a la primera muralla, el segundo a la muralla medieval, que data de los siglos XII y XV, el tercero sobre las transformaciones llevadas a cabo durante la Edad Moderna, siglos XVI y XVIII, e el quarto sobre a declaração del patrimônio atribuída a Ávila e, portanto, também para as muralhas,
aún en el siglo XIX y posteriormente el reconocimiento de la UNESCO, que la declaró Patrimonio Mundial en 1985. Ao observar estes hitos, é necessário notar que as muralhas têm vida. É um edifício vivo, é decir, um edifício que ao largo do tempo ha sofrido ampliações, reconstruções e, sobretudo, em nosso tempo, sofre reparações e restaurações. Depois de ler estas informações e observar as imagens, se produzem as primeiras discussões para as que sugerimos o seguinte: imaginemos como era este lugar em el passado. Imaginemos este lugar teniendo as muralhas como limite. É um exercício importante para ser possível que o aluno se esforce por ver o paisaje de uma maneira que não esté leno de elementos de nosso tempo histórico. Hoy sabemos que alrededor de las murallas hay calles y construcciones destinadas a viviendas y al desarrollo de actividades comerciales. En definitiva, Ávila es una ciudad contemporánea. En la foto anterior, y a pesar de que el fotógrafo hizo un esfuerzo para al fondo se ve una torre de hierro, una calle, casas y en primer plano una farola y un alto. Sin embargo, los elementos de la contemporaneidad não impedem que as muralhas sejam um testemunho e uma ventana para que miremos e conozcamos um pouco mais o passado. Teniendo como limite os lienzos muralhos, o propósito agora é a observação de sua estrutura, observar suas características tipológicas, dimensões, grueso, altura. O material contenido em el site Las Muralhas de Ávila trae colaboração sobre o que sabe de los muros. Sobre lo que se sabe de los muros. Información que impulsa y fomenta el interés en el estudio de la historia de las construcciones, a través del cual los estudiantes entran en contacto con el conocimiento de cómo se construyó en el pasado, cómo hicieron, cómo cortaron las piedras, de qué canteras, cómo fueron transportadas, cómo levantaron los bloques, qué tipo de herramientas tenían, cuánto tiempo les llevó para construirlas. Uma série de perguntas que fomenta o desenvolvimento da investigação hacia a búsqueda de artículos acerca de las referentes a la história das construções em geral e especificamente ao processo construtivo das muralhas de Ávila. Em este sentido, entre outros exemplos, são o estudo de Maria Estela Gonçalves de la Granja, que leva por título Construção e Evolução Temporal da Muralha de Ávila, Últimas Aportações Históricas, publicada em 2010, e el de Pedro Iglesias Picasso e Manuel Retuerce Velasco, titulado Estudo del Plan Director de las Muralhas de Ávila, publicado em 2019. A leitura e discussão de estes materiais permitem conhecer aspectos da vida prática, técnica, de quienes viveram em Ávila em essa época denominada genericamente medieval. Se em um primeiro momento se dá ênfase à história das construções, em um segundo momento podemos dedicar nosso esforço ao estudo da história cultural para com as ferramentas que nos oferece, analisar e discutir por que foram construídas, por que ou por quais razões necessitavam ser tão fortes. Indagações que levam ao aluno, aluna, a buscar informação que lhe pueda aportar conhecimento sobre o paisaje histórico donde se enclava Ávila, ou mais bem, é o paisaje histórico relativo à época em que as muralhas foram construídas ou reconstruídas em torno a Ávila, assim como a questões relacionadas com as lutas de poder que tinham seu centro em Ávila. Um exemplo de este último aspecto se pode estudar por meio do artículo de Ángel Gordo Molina, El Consejo Fronterizo de Ávila e Afonso I de Aragón e Pamplona, em La Segunda Leyenda de la Población de Ávila, publicada em 2018. Tales investigações levarão a los estudiantes a buscar informação sobre o movimento de expansão cristiana hacia tierras que estavam bajo domínio muçulmano, concretamente em las limítrofes com o Reino de Castilla, que, a su vez, pretendia proteger a los conquistados e, por outro, pretendia expandir-se mais ao sur. Sin embargo, a presença fortificada de cidades em la línea fronteriza foi fundamental para ela,
Ávila foi uma delas. Ao buscar conhecimentos sobre a relação entre cristianos e muçulmanos em la península, se encontrarão com os debates promovidos por historiadores como Américo Castro, em Espanha e sua história, Cristianos, Moros e Judíos, obra publicada em 1948, e Cláudio Santos Albornoz, em Espanha, Um Enigma Histórico, publicada em 1956, obras já consideradas clássicas, e outras produções, cuja elaboração se acerca ao tempo em que vivimos. Estes estudiosos buscam revisar o conceito de reconquista. Entre eles, podemos destacar o artículo A Reconquista Ibérica, a construção de uma ideologia, de Carlos Roberto Nogueira, publicado em 2001, sobre a ideologia da reconquista, de Manuel González Jiménez, publicado em 2002, La Reconquista, un estado de la cuestión, de Francisco García Fites, publicado em 2009. A reconquista, como conceito tradicionalmente utilizado para designar o movimento em el que participaram os cristianos ibéricos, delimita e caracteriza um vasto período da história ibérica, marcado por la lucha de los cristianos por la recuperação de um território que decían ser suyo desde a época em que os godos dominaram a península. Sin embargo, ao situar a reconquista como um conceito criado e difundido a partir do século XIX, os historiadores contemporâneos buscam, através da análise da construção do próprio conceito, revisar a história ibérica medieval. Por ello, são significativas as perguntas que hacen. Entre elas, ¿tenían os cristianos ibéricos a noção de que essa terra havia sido previamente propriedade de seus antepassados? Quando lutaram, foi com propósito de reconquistar ou conquistar? Que nos apresentam os documentos escritos em la península durante a Idade Média a respeito? Conclusões. Independentemente del debate que envolve a ideia de reconquista ou conquista, ao observar os lugares, as muralhas, assim como as cidades fundadas ou ocupadas por cristianos, os estudiantes percebem a relevância que se lhe dá aos temas de segurança e, em este aspecto, a importância das muralhas como um meio defensivo. A observação da estrutura de los materiales que las constituyen, las preguntas generadas, la búsqueda de una respuesta a través de estudios en otros momentos, colaborando con nuevas formas de percibir y conocer la historia, diferente a la que inicialmente fueron presentados. La dinámica de la vida no se limita a lo económico. Las piedras dan testimonio y nos permiten conocer la complejidad del ser humano. A ello contribui ao mantenimento e à conservação do patrimônio histórico. Muitas gracias. Uf.